O assunto agora é agricultura sintrópica, um sistema de cultivo agroflorestal que trabalha com recuperação pelo uso. Vamos saber mais sobre este assunto agora, indo até a Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, onde está a jornalista Sara Kirchhoff. Ela participa do programa e está hoje com um convidado especial. Uma boa tarde para vocês, Sara. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos. Pois é, uma entrevista sobre um assunto bem interessante que vem ganhando cada vez mais repercussão, que é a agricultura sintrópica. Quem está aqui comigo vai falar sobre esse assunto é o Henrique Souza, que é engenheiro agrônomo, produtor rural de cacau e também de açaí lá na Bahia e que vai participar aí de uma capacitação hoje, amanhã e depois de amanhã, que vai dar essa capacitação, vai falar com uma série de pessoas aqui no interior de São Paulo sobre justamente este assunto. Henrique, seja muito bem-vindo ao SBA e comece explicando então quais são os princípios da agricultura sintrópica. O termo agricultura sintrópica, ele foi criado para fazer um contraste, um contraponto com a entropia. Na agricultura convencional que conhecemos, a gente percebe que a quantidade de recursos, como fertilidade do solo, biodiversidade e água, ele tende a diminuir. Isso gera um problema econômico, um problema ambiental e um problema assim, a gente vê hoje que estamos passando, né? Dificuldade com água, com fertilizantes, enfim. Então a agricultura sintrópica, ela se propõe a fazer isso de forma diferente. Ou seja, à medida que eu estou trabalhando, produzindo, o que quer que seja, pode ser carne, leite, grãos, frutas, eu vou deixar o lugar, as condições ambientais melhores do que estavam antes. Esse é o princípio básico da agricultura sintrópica. Henrique, também a gente vai começar com uma provocação. Como produzir com lucratividade ao mesmo tempo que se elevam os recursos naturais? Parecem duas coisas distintas, mas na verdade não deve ser, né? Então, a natureza ela é sintrópica. O que significa sintropia? Significa o seguinte, à medida que a gente trabalha, os recursos vão ampliando, vão aumentando. E a natureza ela faz isso. A gente olha, por exemplo, se você deixa um ambiente sem atividade humana, com aqueles recursos existentes, ele vai ampliando. A circulação da água vai ampliando, a fertilidade vai ampliando. E será que nós, seres humanos, inteligentes, não podemos fazer isso também? Produzir nossos recursos, alimentos e deixar as condições melhores? Então, por princípio, isso é uma verdade. E como é que a gente pode fazer isso? Trabalhando segundo as leis da natureza, as leis que já existem, não é? Henrique, e na capacitação vocês falam então da recuperação do solo e produção de alimentos sustentáveis. O interessante é que vocês falam disso em larga escala, que é justamente o que a gente precisa, né? Claro que existem os alimentos orgânicos que têm o seu papel de importância, são realmente importantes, mas são nichos menores e a gente precisa falar em larga escala porque nós somos aí grandes produtores de alimentos com uma produção ainda que traz uma missão de aumentar essa produção para os próximos anos, então vocês falam justamente sobre isso, em larga escala, né? E isso é completamente possível. O princípio básico da agricultura sintrópica é assim, é preciso ter fotossíntese. Tem que ter uma maior cobertura vegetal para metabolizar essa quantidade de energia fabulosa que nós temos, que é a energia vinda do sol. E parte dessa energia metabolizada, são alimentos para nós. Mas parte dela tem que ficar para poder alimentar o solo, alimentar o sistema, alimentar a vida ali existente. E isso é possível em larga escala, tão simples como a gente pode fazer isso em escalas menores. Agora, qual que seria a alimentação? Porque larga escala envolve máquinas, envolve uma atividade assim, com menor custo com mão de obras, né? E isso é o grande desafio que nós estamos passando pelo momento. Como a gente desenvolver um sistema de mecanização que dá conta para você utilizar esses princípios em larga escala. E isso já está existindo, já existe princípios, algumas instituições, algumas unidades que estão fazendo isso. Ou seja, transformando isso que antes era utilizado em escalas menores, agora para longa escala, para agricultores, tanto de grãos, quanto de carne, de leite, como fazer isso em áreas maiores. E é o que a gente está precisando, né? E isso é possível, porque dessa forma ganha tanto o produtor, né, reduz os seus custos e aumenta a sua produção, sua produtividade, e também o ambiente, água, nutrientes, como eu falei anteriormente. E você tem trabalhado dessa forma na sua propriedade no interior da Bahia, né? O que você tem observado e o que você conseguiu fazer de evolução aí durante esse período que você vem trabalhando com essa agricultura sintrópica? Tá, então nós trabalhamos lá com cacau, temos culturas também como açaí, outras culturas como cupuaçu e culturas de ciclos mais curtos também, como mandioca, essas coisas todas.
E ainda não é uma escala tão grande, comparando agricultores do Centro-Oeste e outros locais, mas para a minha realidade lá já é um tamanho um pouco maior. E nós temos visto que é completamente possível utilizar esses princípios e ter esses resultados de produtividade, maior receita, né, com menor despesas e ao longo do tempo. E o mais importante, a cada dia que passa, o meu sistema ele se torna mais produtivo, tá certo? Ou seja, a cada dia que passa, as possibilidades de retorno elas são maiores, né? É um desgaste menor de solo, dos recursos Eu naturais? te digo, eu não falo desgaste, eu falo que com o nosso trabalho bem feito, a cada dia eu vou melhorando as minhas condições. Não vou desgastando, eu vou melhorando, eu vou acrescendo esses recursos de fertilidade no meu solo, água circulando e matéria orgânica, sobretudo. Falando um pouquinho da produção de cacau, Henrique, uma curiosidade que apareceu nos últimos dias, uma pesquisa que mostra que o cacau ele é produzido há muito mais tempo do que a gente possa imaginar, né? Essa é uma curiosidade bem interessante, né? Sim. Então saiu agora esses dados e mostra. Interessante, a semana passada estava tendo em São Paulo um encontro mundial organizado pela uma Fundação Mundial do Cacau e estava trazendo esses grandes problemas. E a gente tem percebido que as demandas que essa instituição vem trazendo no mundo inteiro, justamente pode ser atendida com uma agricultura desse tipo, uma agricultura sintrópica, né? Questão de doenças, questão relacionada à baixa fertilidade do solo, a questão de água, essas mudanças climáticas que têm afetado. Então, esse sistema você cria uma resiliência maior, tá certo? Então, não só para cacau, mas para grãos, pecuária e outras coisas também, claro. É completamente possível. Henrique, para encerrar, fala rapidamente sobre essa capacitação. Então, ela dura 3 dias, acontece no interior de São Paulo, Bocaina, e como é que vai ser? Então, nós vamos estar com os agricultores, né, e os interessados, vamos discutir esses princípios, vamos ver algumas iniciativas que já existem na fazenda e vamos juntos, né, construir alguns desenhos, alguns arranjos possíveis de serem aplicados na realidade de cada agricultor, dando esses passos nessa direção. Tem inscrição ainda aberta? Ainda existe, né, vagas para serem inscritos, né? Existe ainda vagas. Então pode procurar a Sociedade Rural Brasileira, @sustentabilidade também? E aí você vai encontrar a maneira de como se inscrever e participar deste evento. Será um prazer poder ter vocês, ouvintes e participantes. Tá ótimo, beleza. Henrique, muito obrigada pela sua participação aqui conosco e uma ótima capacitação. O agradecimento é nosso, muito obrigado também. Devolvendo o sinal para Campo Grande, é com vocês. Obrigada, Sara, por essa entrevista. Tema bastante interessante, né? É bacana a gente trazer assuntos diferentes aqui para serem abordados também. Um abraço a você, obrigada ao Henrique também pela participação. Até a próxima.